Salve pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito interessante e que eu gosto demais. Hoje a gente vai falar sobre trabalho de uma força constante, tá? O trabalho mecânico dessa força, tá? Que é a ideia física por trás disso, né? Como é que a gente pode equacionar esse problema. Mas antes da gente começarmos a nossa aula, eu queria pedir para você o seguinte, cara. Depois do vídeo, né? Se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui para ajudar você aí na sua preparação para o Enem 2023 já, né? Por outros vestibulares que você for fazer. E, claro, para a sua vida de um modo geral, para que você possa enxergar o mundo e os problemas de uma forma diferente, tá bom? É para isso que a gente estuda, tá? Então, bora para a aula para a gente fazer toda a análise do problema e uma abordagem diferente que eu quero trazer hoje para você realmente compreender o que é trabalho, a ideia do trabalho e o porquê a equação do trabalho é daquela forma, tá bom? Bora para a nossa lousa. Pessoal, é o seguinte, todo e qualquer problema da física que a gente for responder, a gente tem que começar adotando um referencial, tá? Professor, o que é um referencial? É justamente o que o nome diz, é uma referência do espaço para a gente, tá? Então, eu vou pegar aqui um referencial, né? A gente está acostumado a trabalhar com eixo horizontal e vertical, que a gente chama de x e y. Eu vou adotar aqui um referencial apenas na horizontal para simplificar o nosso problema aqui, tá? Então, bora lá. Eu tenho aqui um referencial na horizontal, né? Eu vou chamar ele de eixo x, certo? E no Sistema Internacional de Medida, né? O comprimento é medido em metro, tá bom? Como todo referencial, né, ele tem uma origem, legal? E claro, valores à direita aqui eu vou considerar que estão crescendo, né, ou seja, são valores crescentes, 10, 20, 30 metros, né? E à esquerda, não é o caso, não vamos utilizar, mas seria valores negativos, tá bom? Então a ideia de referencial é isso, é justamente a gente se posicionar, né, se nos localizarmos ali no espaço, tá bom? O que é que eu quero trabalhar aqui com vocês, pessoal? Ó, imagine que a gente tem um bloquinho, certo? E esse bloco, cara, eu quero deslocar ele de um ponto x1 até um ponto x2, tá certo? Então deixa eu trazer ele para cá. Quero ele tá nesse ponto aqui inicial, tá? E eu quero levar ele para esse outro ponto aqui, ó, final, beleza? Então vamos lá, vamos colocar alguns dados aqui. Primeiro, que ponto é esse aqui? É um ponto qualquer em cima do referencial, né? E foi da onde ele saiu. Era ali que meu bloquinho estava localizado. Inicialmente eu chamei ele de x1. E eu quero levar ele para um ponto final. Eu estou chamando aqui, ó, de x2, legal? Beleza. Então, para mim deslocar meu bloquinho de x1 até x2, tem que acontecer o quê? Ó, se a gente ficar apenas olhando para o bloquinho, né? Imagina aí sua cadeira, você quer levar ela de um ponto até outro. Se você ficar parado apenas olhando para ela, ela vai andar sozinha, que nem mágica? Não vai, né? Então, alguém tem que chegar aqui e fornecer energia através de uma força. Traduzindo, você, né, comeu aí de manhã, tomou seu café, tem sua energia bioquímica dos seus processos aí, né? Então você está forte aí e você vai arrastar sua cadeira, né? Então você vai fazer uma força transferindo sua energia para a cadeira se locomover, né? Se deslocar de um ponto x1 até um ponto x2. Então, você forneceu essa energia necessária para que a cadeira saísse do ponto x1 e fosse parar aqui, ó, no ponto x2, né? E a gente diz que esse é o vetor deslocamento, tá bom? Eu estou chamando de x vetor, tá? O que me interessa aqui é o módulo desse vetor, ou seja, o módulo do vetor x, né? Que a gente representa assim, né? É o tamanho desse deslocamento. A gente pode calcular pela diferença de x2, né? O ponto final, menos o ponto x1, né? Que a gente vê em alguns livros aí chamando de d, né? De deslocamento, né? Então, o módulo desse deslocamento do vetor x, a gente pode chamar de d, que é x2 menos x1. Legal? Tranquilo? Bom, então a força que eu apliquei não necessariamente estava na horizontal também, né? Ela poderia estar aqui, ó, inclinada, né? Fazendo um certo ângulo θ. Então aqui está a minha força F e eu apliquei no objeto, né? Fazendo um ângulo aqui, θ qualquer, sei lá, 30, 60, 52,5 em relação ao meu deslocamento. Não é, ó, compreenda, não é em relação à horizontal, é em relação ao deslocamento. Mas como o deslocamento está aqui na horizontal, o ângulo coincide ali, tá bom? Beleza? Mas esse ângulo é sempre em relação ao vetor deslocamento
do corpo, tá legal? Beleza. Pessoal, sempre eu digo a vocês que é o seguinte, quando a gente tiver força ali inclinada, né, em relação à horizontal e à vertical, é melhor a gente decompor esse vetor e trabalhar com ele independentes, né, com vetores independentes em cada eixo. Então, a gente vai decompor. Uma parte desse vetor vai vir aqui para horizontal, e essa parte, perceba que é um vetor paralelo, né, que eu vou colocar aqui embaixo, ó, paralelo, duas barrinhas, ao deslocamento, tá? Esse vetor verde. E temos também um vetor aqui, ó, que é perpendicular a quem? Ao deslocamento, né? Faz um ângulo de 90 graus aqui ao deslocamento. Eu vou chamar ele aqui, ó, de quem? De F perpendicular ao deslocamento. Legal? Beleza, tranquilo até aqui, né? Decompomos para analisar o problema. Perceba que eu formei um triângulo retângulo aqui, né? Ó, olha para cá. Eu tenho aqui, ó, esse cateto aqui, que é justamente quem? F. Deixa eu colocar a cor aqui igual aqui, né? Ó, esse cateto aqui, adjacente ao ângulo, vai ser quem? É o próprio módulo da F paralelo, né? Temos também o cateto aqui oposto ao ângulo, e o tamanho dele é quem? É justamente aqui o F, o módulo de F perpendicular, né? E temos a força que eu apliquei aqui com o ângulo θ, né? Ó, o ângulo θ está aqui. E a minha força, o módulo da força que eu apliquei, né? A intensidade, o valor dela está aqui, né? Então perceba que eu formei esse triângulo retângulo aqui, né? E a gente pode usar algumas relações trigonométricas para achar o módulo de F paralelo e de F perpendicular. E é isso que a gente vai fazer agora. Se a gente olhar o cosseno do ângulo θ, é quem? É o cateto adjacente, que é o F perpendicular, dividido pela hipotenusa, que é o próprio F. Daqui eu tiro que o módulo do F paralelo, aquela parte da minha força que está na direção do deslocamento, eu posso calcular como sendo o módulo de F vezes o cosseno do ângulo θ. Ou seja, é uma projeção de quanto de força que eu apliquei está na direção do deslocamento. Da mesma forma, né, eu posso usar a relação do seno aqui, que vai ser o cateto oposto, que é a nossa F perpendicular, dividido pela hipotenusa, que é F. Isso implica dizer que meu F perpendicular, o módulo dele, o valor dele, né, é o F vezes o seno do ângulo θ. Legal? Então, temos essas duas relações aqui para trabalhar. Perceba também o seguinte, cara. Ó, quem é que está fazendo esse bloquinho se deslocar do ponto x1 até o ponto x2 na horizontal? É a F perpendicular, essa F aqui em cima, está puxando ele para cima, ela está fazendo ele ir na horizontal? Não, né? Perceba que não é. A força que está fazendo, a parte da força que eu apliquei, que está fazendo o bloquinho sair do ponto x1 na horizontal e chegar no ponto x2, é justamente essa daqui, ó, a F paralela, né? Não é a F perpendicular, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, cara, ó, a ideia de trabalho, tá? A gente vai fazer o seguinte, o trabalho de uma força, né, que é justamente essa medida de quanto de energia eu transferi ou alguém transferiu para o objeto sofrer esse deslocamento, certo? Através da força, né, eu forneci essa energia através de uma força que eu apliquei, ou seja, o agente aqui que está atuando para transferir essa energia é a força, né? Ela sempre vai ser a força que está atuando no bloquinho, e essa força vai fazer o objeto se deslocar de x1 até x2, né? Então a gente define trabalho matematicamente como sendo essa força que está na direção do deslocamento multiplicado pelo módulo do vetor deslocamento que eu chamei de D, né? Ora, mas F paralelo a gente acabou de encontrar aqui em cima, né? Vai ser quem? O trabalho é F, o valor da minha força que eu realmente apliquei, né? Vezes o cosseno do ângulo θ, vezes D, que é o deslocamento, o módulo dele, né? Então, olha só, a gente pode reescrever, né, para deixar que nem a gente encontra nos livros aí didáticos. Força, módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. E está aqui, cara, a expressão matemática do trabalho mecânico de uma força constante, FD cosseno de θ. E o que é que essa expressão está dizendo? Primeiro, perceba, isso é uma grandeza
escalar, tá? Isso daqui é uma grandeza escalar, beleza? Tranquilo, porque eu tenho um módulo, módulo e o cosseno do ângulo teto é um valor, é um módulo também, não nada de grandezas vetoriais aqui, ou seja, trabalho, como está associado à energia, é também uma grandeza escalar e muito mais fácil de se trabalhar para resolver problemas, beleza? Outra coisa, a unidade disso daqui, cara, se a gente for analisar a unidade, como é que vai ficar? A unidade do trabalho vai ser o seguinte, ó, a gente sabe que a força no Sistema Internacional de Medidas, ela é medida em newtons, né? Então a gente tem 1 newton vezes o deslocamento, né, o comprimento é medido em metros, cosseno de θ é um número adimensional. Então, em homenagem a um carinha chamado Joule, né, newton vezes metro, a gente chama de Joule, certo? Então, a unidade de trabalho que está relacionado com energia é justamente o que a gente chama de Joule, beleza? E, claro, tem seus múltiplos e submúltiplos, né? Kilojoule, megajoule, microjoule, nanojoule, tá? E aí a gente trabalha a unidade no sistema internacional de medidas, tá bom? Só para deixar claro aqui a unidade e lembrar que é uma grandeza escalar. Beleza, professor, até aqui eu entendi. O trabalho está relacionado com a transferência de energia que acontece quando eu aplico uma força em um objeto, né? Que essa força é o agente responsável por fazer essa transferência de energia entre sistemas ou corpos, né? Para que um objeto sofra um deslocamento de um ponto x1 até um ponto x2. Isso, perfeito, até aqui perfeito. E então, vamos analisar 3 casos aqui particulares para a gente encerrar a nossa aulinha. Ó, primeiro caso, né? O primeiro caso aqui interessante da gente trabalhar é o seguinte. A gente vai ter o nosso bloquinho, certo? Deixa eu fazer um desenho bonito aqui. A gente vai ter o nosso referencial, todo bonitinho, que nem está ali. Temos o nosso bloquinho, certo? Está no ponto x1 e vai chegar no ponto x2 aqui, né? E a gente tem um vetor deslocamento. Legal? Beleza. Então está aqui o nosso vetor deslocamento. O que é que acontece? A primeira situação que a gente vai analisar aqui é quando a força ela está paralela ao nosso deslocamento logo de cara, tá? Então a força está paralela ao deslocamento. O que é que acontece? Qual é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento nessa situação, né? O nosso θ, aqui nesse caso, vai ser de 0 graus, porque os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Então, 0 graus. Então, a gente sabe que cosseno de 0 graus é quanto? É mais 1. Então, vamos substituir na nossa expressão geral e ver como fica. O trabalho agora vai ser F vezes D, cosseno de 0 graus, que é mais 1, né? Então, fica mais F vezes D. Olha que interessante. Esse sinal positivo aqui está dizendo o seguinte, ó. O sistema aqui, o nosso bloquinho, ganhou energia. Ganhou energia, legal? Então, esse sinal de mais representa isso. O sistema está ganhando energia. E perceba, a força está a favor do movimento, do deslocamento, né? Então, ele está ganhando energia, né? Cada vez esse bloquinho vai ficando mais rápido porque eu forneci energia para ele se deslocar, beleza? E isso a gente chama de trabalho motor, certo? Que é associado à energia ali, ganho de energia, tá legal? Beleza. Beleza, professor, até aqui tranquilo, tudo entendido. O segundo caso é o seguinte, deixa eu colocar aqui. O segundo caso vai ser o seguinte. A gente vai ter a mesma situação aqui em cima, ó, deixa eu até copiar, para ficar mais prático, né? Copiar, colar. Então, a gente tem a mesma situação, certo? Só que em vez da força agora estar no mesmo sentido do nosso deslocamento, né? Deixa eu voltar aqui. Em vez da força estar no mesmo sentido do vetor deslocamento, você já percebeu o que é que vai acontecer, né? A força agora vai estar no sentido contrário ao meu deslocamento. Então, minha força agora está para cá. Legal? Bom, qual é o ângulo aqui entre elas, né? Qual é o ângulo formado entre o vetor deslocamento
e o vetor força? Ora, o ângulo é de 180 graus, legal? E o ângulo de 180 graus está associado com o quê? Deixa eu levar para outra página aqui para ficar melhor da gente trabalhar, né? Cortar, colar. Deixar aqui o segundo caso, né? Ó, perceba o seguinte. O ângulo de 180 graus, né? Quer dizer que o cosseno de 180 graus, isso vale quanto? Menos 1, legal? E vamos aplicar novamente na expressão geral. O trabalho agora vai ser F vezes D, né? O módulo de F vezes o módulo de D, vezes o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, vem menos 1 para cá. Beleza? E perceba agora o que mudou. Ó. O sinal agora é negativo, cara. Isso significa que o sistema, o nosso bloquinho, está fazendo o quê? Perdendo energia. Isso mesmo. Ele está perdendo energia. E quem é que está tirando essa energia dele? Imagina que ele está se movimentando e alguém está puxando ele, está freando ele, né? Está tirando essa energia que ele tem, né? Então, a força aqui nesse caso está atrapalhando esse deslocamento. Então, ela está trabalhando como se fosse uma força de resistência aqui, né? Uma força, por exemplo, de atrito faz isso, tira a energia do nosso sistema, tá? Então, nesse caso, a gente diz que o trabalho é um trabalho resistente, legal? Só para a gente dar nomes aqui aos buis, tá legal? E o terceiro caso e último que a gente vai analisar aqui é o seguinte. O terceiro caso vai ser o seguinte. A gente tem a mesma situação, né? Deixa eu copiar aqui de novo. A gente tem a mesma situação. Para cá. Opa! A gente tem a mesma situação. Copiar, colar. Só que agora o que é que vai acontecer? A força ela nem vai estar contrária ao meu deslocamento, certo? Ela nem vai estar contrária e nem vai estar a favor. Ela vai estar fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus, cara, com o nosso deslocamento, beleza? Então, a gente vai ter uma força aqui perpendicular ao deslocamento aqui, ó, para 90 graus, legal? Deixa eu apagar aqui. Agora a força faz 90 graus com o vetor deslocamento. Então, vamos lá. Θ agora é 90 graus. Então, quanto é o cosseno de 90 graus, cara? Ora, cosseno de 90 graus é zero. Aplica isso na forma geral, vai ficar F vezes D vezes zero. Isso daqui dá um trabalho igual a zero. E olha que incrível, cara. Por que isso acontece? Nesse caso, a força nem está fornecendo energia e a força nem está tirando energia desse movimento, desse deslocamento, né? É aquilo que eu falei da força perpendicular. Ela nem atrapalha e nem contribui para que o movimento aconteça, tá? Então, toda força que você vê fazendo um ângulo de 90 graus, ou seja, uma força perpendicular ao vetor deslocamento, logo de cara pode colocar que o trabalho dessa força é zero, tá legal? Professor, tudo bem. E aí, eu posso ter várias forças atuando nesse corpo, né? Eu posso ter a força peso, eu tenho a força peso atuando, tenho a força F, tenho a força normal e tenho outros tipos de força atuando, né? Como é que eu calculo um trabalho total que está sendo realmente acontecendo naquele caso, né? Você calcula o trabalho total como o seguinte: a soma dos trabalhos, né, de cada forcinha, né? Um somatório ali escalar normal, né? Você calcula o trabalho da força peso, por exemplo, da força F, da força normal, da força de atrito e soma tudo. O trabalho resultante, né, vai dizer se for positivo, vai ser um trabalho motor, se for negativo, vai ser um trabalho resistente e se for zero, o corpo nem está ganhando, nem está perdendo energia. Legal? Beleza? Então a gente termina por aqui, para não ficar muito longo o vídeo, né? Trabalho total, deixa eu colocar só aqui do lado, né? O trabalho total aqui é um somatório de todos os trabalhos de cada força que está atuando naquele bloco. Legal? Tranquilo até aqui? Dá uma revisada aí de novo no conteúdo e vai deixar você aí mais por dentro do que a ideia de trabalho é importante para a gente estudar cinema. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, de hoje, de trabalho. Depois eu vou fazer uma aula sobre trabalho de uma força variável, que é o próximo passo daqui. Mas se você gostou, não se esquece de comentar. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, tá bom? Espero você na nossa próxima aula. Um forte abraço e bons estudos aí para você.